esse tipo de massacre que foi cometido pelo Japão, até hoje não é reconhecido pelo Japão. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Aqui a gente procura, como você sabe, falar sobre fatos que normalmente não aparecem nos livros de história ou aparecem pouco, né? E deveriam realmente aparecer mais nos livros de história. Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, nas tragédias provocadas pela Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, sem dúvida, é o Holocausto, né? O Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus, né? Isso é a primeira coisa que aparece. A seguir, a gente geralmente se fala o quê? Nas duas bombas atômicas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, bombas lançadas pelo governo dos Estados Unidos, né, como uma forma assim de encerrar definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. Então aparece assim como um ato, né, para muita gente, um ato exagerado do governo dos Estados Unidos, e realmente foi uma tragédia, né, foram milhares de mortos, mais de 100 mil, né, mortos. Então o Japão ficou realmente destroçado ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é interessante é que pouca gente fala sobre o que o Japão, que foi realmente uma grande vítima aí, né, em termos humanitários na Segunda Guerra Mundial, estou me referindo a vítimas civis, pouca gente fala o que o Japão fez com a China na Segunda Guerra Mundial. Pouca gente fala no massacre de Nanquim. Esse é o tema que eu queria colocar para vocês aqui no Avesso da História. Ele fez parte, o massacre de Nanquim, ou estupro de Nanquim, fez parte aí da Segunda Guerra Mundial. É a chamada Guerra Sino-Japonesa, quer dizer, a guerra entre a China e o Japão. O Japão ambicionava os territórios chineses. A China era um país totalmente fragmentado, uma população extremamente pobre, um país imenso, mas um país fraco, né, em termos militares. É um país muito fragmentado, né? E entre os anos de 1937 e 1938, o Japão, que já controlava a Manchúria, resolveu partir para cima da China e atacou exatamente Nanquim, que era a capital, né, naquela época da China. E aí realizou um verdadeiro massacre. O Japão super preparado militarmente, o Império Japonês, né, partiu para cima da China. Calcula-se 260 mil mortos, 260 mil pessoas mortas pelo exército japonês, sendo que 20 mil mulheres foram estupradas, meninas com 10 anos ou menos de 10 anos, algumas foram levadas para o Japão como escravas sexuais, tá? Então assim, isso é uma coisa muito pouco colocada nos livros. O general japonês Yasaki Yasuhiko, né, que liderou esse massacre aí em nome do Império Japonês, e assim, ganhou imunidade, acabou impune, não é? Esse tipo de massacre que foi cometido pelo Japão, até hoje, na prática, não é reconhecido pelo Japão. Não é? Foi um massacre. O que houve em Nanquim foi um massacre, mais de 260 mil mortos, estupros de mulheres, meninas de 10 anos, tá? Crianças. Foi realmente um massacre realizado pelo Japão na China durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Um pouquinho antes, entre 1937 e 1938. Tá? Porque durante a Segunda Guerra Mundial o Japão continuou a investir sobre a China, tá? Só foi detido aí pelos países aliados. Então isso assim, é um fato interessante, esse massacre japonês, né, na China, porque ele pouco aparece nos livros, tá? Atrocidades que infelizmente fazem parte dessa bestialidade que é a guerra. É mais um tema aí do Avesso da História. Eu espero o seu comentário, espero a sua participação, a sua sugestão para o quadro, né? O quadro Avesso da História é um quadro, né, no qual as sugestões são sempre muito bem-vindas. E aí, já se inscreveu no canal? Tá? Se não se inscreveu, não deixe de se inscrever aí, porque isso é muito importante para a gente continuar
com o nosso trabalho aqui. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês.